Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à aulinha de história. Hoje modelinho diferente, vou tentar um modelinho diferente aqui, ó, esqueminha aqui todo, vou fazer todo tchac. Então, independência do Brasil é o assunto. A gente vai começar a partir da chegada da família real em 1808, causada pela era napoleônica, e aí a gente vai discutir tudo isso daí, chegando até o final do Império Brasileiro, do primeiro reinado, até indo para o período regencial, tá? Alguns desdobramentos, como eu já disse para vocês, eu venho dizendo que a independência do Brasil ela é diferente em todo o contexto da América Latina, e isso está demonstrado a partir dos acontecimentos que, aqui ó, o Dom Pedro I bonitão, esse é o pai dele, o Dom João VI, a gente vai poder entender alguns aspectos importantes desse contexto. Vamos lá sacar qual que é a real desse processo, tá? Então, vamos partir do primeiro pressuposto, tá? Aqui. O processo que acontece a gente pode chamar de interiorização da metrópole, certo? Que é um processo onde começa a tirar, pela única vez e o único país que faz isso, é um processo onde você tem a preocupação em reorganizar a tua corte, no caso do Dom João VI vai reorganizar a corte no interior, na colônia. Então é o único caso que a metrópole vai levar a sua corte para a colônia, certo? Única vez que vai acontecer isso. Então veja só, no dia 24, eu vou estar olhando para cá porque eu estou lendo o que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então ó, no dia 24 de janeiro de 1808, a nau que conduzia o príncipe regente Dom João e a rainha Dona Maria I, bem como parte da comitiva real, atracou no porto, na cidade de Salvador, no porto da cidade de Salvador, pela primeira vez, uma família real europeia pisava em solo americano. Por que que eles vieram para cá? Vamos começar a entender por quê. Eles vêm para cá fugidos do Napoleão, né? Então eles têm acordos com a Inglaterra, esses acordos muito próximos, vêm lá do Tratado de Methuen, 1703, entre outras coisas. E aí, por serem aliados da Inglaterra e manterem-se assim, eles articulam, né, uma parceria com a Inglaterra, ela auxilia a enviar essa galera toda, cerca de 15 mil pessoas, a corte inteira do Dom João VI vem para cá. E aí, pode-se dizer que o processo de independência do Brasil se inicia aí. Veja só, a família real veio para cá, e esse processo de independência acontece a partir dessa conexão que se estabelece com esses grupos, né? Com a família real estando aqui no interior dessa metrópole, não na parte central dela. Então vamos lá no texto de baixo aqui, ó, acompanhem comigo. Com a mudança da corte para o Brasil, o Rio de Janeiro substituiu Lisboa como cabeça do Império Português. Durante sua permanência no Rio de Janeiro, Dom João e sua corte estabeleceram uma aliança com a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro, e essa aliança se deu por meio de negócios entre eles, envolvendo terras e o comércio de abastecimento, que era alimentos, ferramentas, tropas, muares trazidas do sul, entre outras coisas. Deus também por meio de casamentos com famílias locais e de empregos concedidos por Dom João aos membros dessa elite. Essas relações sociais mercantis com a elite do Centro-Sul levaram ao enraizamento da corte portuguesa e ao seu desejo de permanecer no Brasil, o fenômeno que a historiadora Maria Odila Dias chamou de interiorização da metrópole. Esse processo, então, que vai se estabelecer nessa organização da interiorização da metrópole, vai ser causado pela invasão napoleônica lá na Europa, para a chegada no continente europeu, e aí a causa desse processo vai ser a transição da família para cá, que aí vai ter uma conexão direta com a elite local. Nesse processo, então, de interiorização, de fixação nessa metrópole que se estabelece aqui no Brasil, certo? Temos, então, a família real vindo fugida para cá. Aqui temos algumas características da epopeia lusitana, uma viagem de 54 dias, mais ou menos. Vejam só aqui, ó. Então, a família real tá aqui, ó, família real, vou ter que colocar. A família real deixa Lisboa no dia 29 de novembro de 1807, escoltada por 4 navios da Marinha Inglesa. Veja só a conexão aqui, ó. E o vento empurrou o comboio para o norte. Aqui tá aparecendo do ladinho. Aí aqui embaixo,
3 dias depois começa a viagem rumo ao sul e chega na Ilha da Madeira, que é uma colônia portuguesa também, certo? Uma tempestade separa os navios e os príncipes os príncipes seguem para Salvador. Então vai ter um navio que vai chegar um pouquinho antes que eles nessa viagem, nessa epopeia, certo? Aí aqui, vamos lá, para baixo, número 3 aqui, ó. Tá aqui do ladinho. Aqui, ó. Tá aqui o número 3. No fim de dezembro, as embarcações na altura do Equador as embarcações na altura da linha do Equador ali percorrem 30 léguas para as naus, levando os 10 dias de percurso feito em 10 horas, certo? Então isso aqui é mais para pontuar como foi a viagem, né? Como foi os percalços que eles encontraram. Né? Aqui no 4, aqui, ó, tá aqui embaixo do meu braço, ó, a 4. Em 17 de janeiro de 1808, a nau Medusa atraca em Recife, com problemas no casco. 3 dias antes, a outra comitiva tinha alcançado o porto do Rio de Janeiro. Então eles separaram tudo por causa da navegação. Então depois de 54 dias, 6,4 mil quilômetros percorridos, os príncipes chegaram então a Salvador no dia 22 de janeiro de 1808, certo? 36 dias na Bahia, depois eles vão se estabelecer então na região do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, olha que bonitão, o Dom João aparece aqui já no susto comigo aqui. Então o que vai acontecer? Primeiro efeito, abertura dos portos, né? O Brasil vai abrir os portos principalmente para a Inglaterra, a partir do Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que é extremamente favorável aos interesses ingleses, uma cobrança de impostos específicas, está aqui embaixo, ó. O principal artigo desse tratado dizia que para entrar no Brasil, as mercadorias inglesas deveriam pagar um imposto de 15%. Os portugueses pagavam mais imposto no caso. As portuguesas de 16% e as outras nações de 24%. Pagando impostos menores, os produtos ingleses podiam ser vendidos no mercado brasileiro a preços mais baixos que as outras nações. Então veja só, Inglaterra estava ganhando subsídio para poder se manter, para poder negociar diretamente com a coroa portuguesa, certo? Algumas características da administração do príncipe regente Dom João, lembrando que a sua mãe era a rainha de Portugal, a Dona Maria I, tá? A Maria a Louca. E aí você tem aqui, ó, então com a vida de Dom João, a cidade do Rio recebeu uma série de melhorias. Sua área foi ampliada, abriram-se vias públicas para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias, e as casas ganharam janelas envidraçadas que permitiam a entrada de luz por influência inglesa. Os mais ricos fizeram jardins ao redor de suas casas, passaram a comer com garfo e a faca, olha que chique. E além disso, o governo de Dom João foi responsável por importantes realizações, entre as quais, primeira coisa aqui, ó, 1808, vamos lá. Então em 1808, a imprensa régia que publicou o primeiro jornal no Brasil, Gazeta do Rio de Janeiro, tá? A criação do Banco do Brasil, acho que foi em 1809, né? O primeiro banco brasileiro, Real Horto, que é o atual Jardim Botânico, tudo isso são reformas que foram feitas por Dom João VI. Aí a Academia Militar da Marinha, a Academia Militar e da Marinha, né? A Real Biblioteca fica no Rio de Janeiro e a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, essa Real Biblioteca fica no Rio de Janeiro, é enorme, gente, é muito legal, já fui visitar lá, muito maneiro. Em 1813, você tem então criado o Real Teatro de São João. Em 1816, a Academia Imperial de Belas Artes, a atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio. E em 1818, o Museu Real, atual Museu Nacional da Universidade Federal do Rio, certo? O Museu da UFRJ. Tá? Então tá aqui algumas mudanças feitas por Dom João nesse período, que é importante a gente ressaltar, que são reformas administrativas que são consolidadas por esse contexto. Então veja só, em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, tá? O Brasil já deixa de ser colônia aqui, ele não deixa de ser colônia em 1822, é aqui, ó. Então em 1815 o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, com Brasil, Portugal e Algarves, tá? Que é uma ilha. Em 1816, com a morte da Dona Maria, a rainha de Portugal, Dom João torna-se rei de Portugal com o título de Dom João VI. Então em 1816 ele se torna monarca. E aí você tem a Revolução Liberal do Porto. O que foi a Revolução Liberal do Porto? Acompanhe comigo aqui, ó. Enquanto Dom João VI e sua comitiva desfrutavam dos privilégios do Rio de Janeiro, os portugueses que tinham ficado em Portugal reclamavam do absolutismo, da perda do monopólio do comércio brasileiro e da ocupação militar inglesa. Essa insatisfação explodiu em 1820 em um movimento conhecido como Revolução Liberal do Porto, ou o Vintismo. Os revolucionários portugueses provocaram eleições para as cortes constituintes. A maioria dos deputados das cortes decidiu que Dom João VI devia voltar imediatamente para Portugal com seus poderes limitados e por uma constituição. Ou seja,
eles deviam fazer uma reforma constitucional, reorganizar Portugal e principalmente estavam reivindicando a volta do rei que tinha abandonado Portugal. Eles estavam com medo que o Brasil virasse o centro da colônia, do reino, justamente por causa daquele processo de Reino Unido, e que Portugal ficasse para escanteio. Eles não queriam se tornar a nova colônia, né, nesse caso. E aí, então, com a ida de Dom João VI, graças às pressões externas para Portugal, você tem ele se tornando príncipe regente do Brasil, aqui, então, ficando no governo ali em 1821. Estamos a um ano da independência do Brasil, certo? Então, ele fica como príncipe regente. Como é que é a divisão política nesse período aqui, certo? Você tem o que era? O Partido Português, que era o bloco político dos portugueses, queriam um retorno do monopólio colonial, a situação que o Brasil se encontrava em 1808. A galera lá de Portugal estava querendo isso aqui, ó. Tá? Os brasileiros, independência, criação do país dominado por grandes proprietários e as elites fluminenses, as elites do Rio de Janeiro, né? Então, que seriam dominantes nesse caso. E aí tem o grupo radical, que queria a independência, influência das ideias liberais. Alguns radicais reivindicavam uma república com sufrágio universal e abolição da escravatura. Isso aqui é muito influência iluminista, né? Então, veja só, você tem sufrágio, que é o voto universal, todos podiam votar, e a abolição, galera, isso aqui vai acontecer só em 1808, e você tem alguns países da América que estavam tendo isso, então esses são considerados os mais radicais, queriam resolver todos os problemas sociais ali, e estavam nesse período, mas eram ainda influenciados por ideias liberais, tanto que as elites que vão se formar no Brasil são conservadoras e liberais, tá? Não são grande diferença, uma grande diferença umas das outras, mas há uma diferença bem nítida. Tá? Quem que são os articuladores do movimento independentista? O José Bonifácio e a Dona Leopoldina. Aqui, ó, Dona Leopoldina, que é a esposa do Dom Pedro I. Então, o José Bonifácio, ele é o patriarca da independência do Brasil, foi um dos grandes construtores do projeto de independência. E a Dona Leopoldina, tá? A Dona Maria Leopoldina, que era a esposa do Dom Pedro I, a rainha do Brasil, uma das incentivadoras dos planos de independência levados adiante pelo marido. E aí, o que acontece? Ela articula a documentação com o José Bonifácio e tudo mais, o Dom Pedro só vai dar o grito final, só vai aparecer no fim, mas a articulação do movimento ali 1 mês, 2 meses antes, é feita pela Dona Maria Leopoldina. Ela é um arauto da independência do Brasil, com certeza, se for analisar nesse contexto, tá? Aí, em janeiro, aqui, ó, 1822, você tem o dia do fico. Por quê? Porque Dom Pedro recebeu uma carta das Cortes de Lisboa que exigia seu retorno para Portugal. A presença de Dom Pedro no Brasil impedia projetos dos portugueses, né? Então eles tinham um atrapalhamento rolando aqui. As pessoas que apoiavam o Partido Brasileiro organizaram um manifesto pedindo ao príncipe que ficasse no Brasil. Assim Dom Pedro respondeu. Então o que aconteceu? Ele não quis voltar para Portugal, quis ficar aqui. Respondeu negativamente com a famosa frase: como é para o bem de todos e para a alegria geral da nação, diga ao povo que fico. Ficou famosa essa frase aqui. Então, o Dom Pedro, o Pedrinho bonitinho aqui, ó. O Dom Pedro aqui, ó. Dom Pedro, ele vai então permanecer no Brasil, tá? Veja só, aqui, ó. Então, a gente tem em 1822 a iniciação do processo de ruptura com Portugal, em que Dom Pedro tomou uma série de medidas que vão desagradar a metrópole. Algumas dessas medidas determinou que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor no Brasil sem o cumpra-se, ou seja, sem a sua aprovação. Veja só, ele já estava atuando como monarca aqui já, certo? Aqui já, isso aqui é janeiro de 22, tá? Em maio, o príncipe foi aclamado defensor perpétuo do Brasil. Olha aqui, ó, já estão querendo desvincular ele da imagem portuguesa. Em agosto, ele assina um decreto, tá? Aqui, ó. Em agosto, ele assina um decreto declarando que as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil seriam consideradas inimigas. E aí, por fim, Dom Pedro faz uma breve viagem a Minas Gerais e a São Paulo para acalmar os setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos acontecimentos. E no percurso recebeu uma nova carta de Portugal que anulava todas as suas medidas e exigia sua volta imediata. Olha só aqui a crise de ruptura acontecendo. Isso aqui é uma cadeia de coisas que é causada já por essa elite que incentivava a criação de uma independência, e os portugueses, com medo de perder esse laço com o Brasil, já estavam aí investindo em se manter no poder. Veja só como ele quebra com algumas conjunturas que acontecem na América Latina. Não tem muita relação direta com esse processo. E aí, por fim, no dia 7 de setembro, tá? Ao voltar de Santos, parado às margens do Riacho de Ipiranga, Dom Pedro recebeu uma carta com ordens de seu pai para que voltasse para Portugal, e também recebeu informação que a Leopoldina tinha já assinado o documento de independência,
que ela quando na ausência dele lá no governância, ela era regente, ela ficava no lugar dele, né? Então, levada por circunstâncias, Dom Pedro pronunciou. Aí que já é uma palhaçada, deixa de propósito pra vocês aqui, ó. Dom Pedro pronunciou independência, o Mor não falou nada disso, não. O que acontece? O Dom Pedro, ele tava lá na beira do rio, famosão, pá, tranquilo. E aí ele tava com problemas estomacais no dia, ele não tava num cavalo. Essa imagem que tá aqui eu coloquei propositalmente para vocês verem, que essa imagem aqui é uma imagem construída da independência do Brasil. A ideia de construção, eles constroem um ideário, uma imagem bonita, uma imagem central do que era a independência do Brasil, para destacar o que era, o que significava essa independência. Mas não é bem assim que acontecem as coisas, tá? Então o Dom Pedro, ele é montado como um grande herói, como um libertador, como alguma coisa desse sentido, mas não é bem assim. É mais por pressão externa para evitar voltar para casa e para permanecer, para manter também sob julgo português ainda, sob julgo da família portuguesa, o Brasil, indo de encontro a tudo que vem acontecendo em toda a América no momento, tá? Então, a partir daqui, a gente tem uma guerra civil. Se trata da expulsão das gloriosas tropas portuguesas sendo expulsas daqui do Brasil para se permanecer um único grupo. Aqui, tá? Depois eu vou deixar esse videozinho junto para vocês verem aqui, do vídeo de Nerdologia, porque ele fala da construção, vou deixar, são 2 vídeos. Eu vou deixar que a construção da imagem do Dom Pedro como um herói. Aqui você pode ver na representação, na obra do Pedro Américo de 1888, antes do final do Império. Ó. Então eles estão reconstruindo essa ideia. O Dom Pedro está aqui no centro, aqui ao lado você vê pessoas populares como espectadores, e aqui uma grande surpresa em todos os militares aqui e tal, toda uma coisa, e você vê que tá destacadão, bonito, o Dom Pedro como um heróizão no meio, aquela coisa bem construidinha, bem marota, tá? Veja só. Após a independência, as elites queriam garantir que o controle da nação permanecesse em suas mãos, tá? A elite brasileira, então, agora a briga é outra, de conseguir independência, agora a elite quer o poder. A partir de 1826, os deputados se dividiram em 2 grupos opostos, que eram um liberal e outro conservador. Os liberais, eles defendiam um sistema de educação livre do controle religioso, queriam separação de igreja e Estado, tá? E ainda apoiavam a liberdade dos cultos, liberdade religiosa, favoreciam a descentralização e a autonomia das províncias e municípios, ou seja, eles queriam menos controle imperial e mais controle provincial, que é um modelo até meio republicano, se for analisar. Isso vai acontecer depois na República, vai se aumentar o domínio. Porém, os conservadores estavam contra todas essas ideias. Eles queriam manter a centralização do poder, não queriam separar a igreja do Estado, aquela coisa toda. Apesar de ser possível diferenciar liberais e conservadores no plano das ideias, na prática política nem sempre havia... Aí é que tá, não havia coerência entre as ideias e atitudes. José Bonifácio, por exemplo, era liberal em relação aos problemas sociais e econômicos, mas conservador quanto à organização política. Você tem uma mistura, porque não é muito diferente. Liberal e conservador é mais ou menos a mesma coisa. Então ele acaba misturando tudo, e aí meio que a formação do Brasil entra em pequenas divergências entre esses grupos, mas que no fim tudo vai agradar a todos esses grupos sociais que tem estruturados. Tá? Então veja, depois da independência do Brasil, o Brasil continua sendo um país agrário exportador, muito dependente da variação de preços dos produtos primários no mercado internacional. O custo da independência foi caro, cobrou uma grana alta para Portugal, e ainda assim com despesas militares, apesar da indenização do governo português, os custos e dívidas, além do custo da Guerra Civil, até 1824, a gente tem um elemento muito importante na Guerra Civil ali, a história da Maria Quitéria, que foi a única mulher, se disfarçou inicialmente de mulher, de homem para poder lutar no exército, depois ela foi aceita, ela foi incorporada no exército e hoje é uma das heroínas do exército brasileiro também. Aí, endividado, o governo Dom Pedro I adota uma política econômica que é bem ruim. Ele emite muita moeda, quando você faz emissão de muita moeda, você desvaloriza completamente ela, você perde o controle sobre o valor do produto. Emitiu muita moeda, causando o aumento do custo de vida e a falência, né? E a falência em 1829 do Banco do Brasil, que fazia 20 anos que tinha sido criado. Sim, o Banco do Brasil faliu, depois ele foi reestruturado e refeito no segundo Império, ele foi reconstruído, mas acabou sendo falido por causa dos problemas sociais.
Então veja, além da Guerra Civil, o Brasil ainda se meteu lá na Guerra da Cisplatina, que eu citei nas outras aulas, que a Guerra da Cisplatina era quando o Uruguai, foi a independência do Uruguai, que o Uruguai era incorporado ao Brasil como província cisplatina, e aí o Brasil perdeu essa guerra. E aí isso também causou um alto custo, um gasto muito desnecessário, né? Então, ó, o curto reinado de Dom Pedro I também foi marcado por conflitos com os brasileiros. Em abril de 1800, isso sumiu o número ali, mas é 1831, tá, pessoal? Já não era possível controlar as manifestações de protesto. Na capital, nas províncias, associações oposicionistas e até mesmo membros do alto comando do exército pediam a derrubada do governo. Aqui já tinha, ó, as elites estavam revoltadas, já havia uma crise econômica instaurada, então eles queriam uma mudança de governo. E aí o Dom Pedro falou, acho que eu vou me retirar, né, com licença. A pressão vinda de Lisboa era intensa, pois os liberais portugueses desde 1830 insistiam no retorno do imperador, que era isolado politicamente, e foi isolado politicamente e abandonado pelos militares aqui no Brasil, e aí, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica o trono do Brasil, parte para a Europa, certo? E aí ele vai passar a coroa para o seu filho recém-nascido, né, o Pedrinho de Alcântara, que tinha só 5 aninhos de idade, tadinho. A renúncia do imperador significou então a vitória das elites brasileiras e a ruptura definitiva com Portugal. O Pedro de Alcântara, o Pedrinho, ele vai ser criado então para ser o novo imperador, só quando ele tivesse 18 anos, mas claro, vai ter o golpe da maioridade, ele vai assumir com 14 anos o poder do Brasil. Nesse período então que o Dom Pedro I vai para lá, certo? Começa, né, então com, ó, Dom Pedro abdica, coroa em 31, agrava a crise financeira. Seu pai morre em 1826, por isso que também era exigido que ele volte. Além de tudo, Portugal mergulha numa guerra civil, depois ele vai lutar com o irmão dele, para poder coroar a filha, o Dom Pedro I coroar a filha dele, para poder ficar no lugar. E aí, no fim das contas, ele acaba morrendo depois ainda de uma doença, acho que é tifo, se eu não me engano. E aí, então, agrava o problema da sucessão da coroa. Aqui no Brasil começa o período regencial, eles vão se dividir no poder até a maioridade do imperador. E aqui começa a Guerra Civil Portuguesa, né, em 1831 a 1834, tá assim, eu não sei o que acontece com o 3 aqui, comeu todos os 3. Onde os irmãos Pedro e Miguel lutam pela coroa portuguesa, o Pedrão vai ganhar, e aí a filhota vai assumir o poder, certo? E aí então a gente tem o início do período regencial, mas isso aqui é assunto para outra aula, para outro momento, certo? A gente vai continuar falando nas próximas aulas. Queria agradecer a vocês, precisando de qualquer coisa estou à disposição, um grande abraço, se cuidem, usem máscara e até a próxima aula.